Olá, tudo bem? Bruno Hightech na área, então vamos para mais uma aula de Excel. Aqui no Excel eu criei uma planilha com produtos, onde eu tenho toda a quantidade comprada, toda a quantidade vendida, o meu estoque atual, o que eu tenho para vender ainda, com preço de custo, markup e preço de venda. Então esse markup aqui, ó, é onde eu irei colocar o percentual para calcular o preço de venda de cada produto. Então um exemplo aqui, ó, eu tenho esse produto aqui, microfone, que está a R$ 27,00 e aqui no markup eu vou colocar 50%. Então se eu vender esse produto com 50% de markup, olha aqui o preço de venda, R$ 40,50. Se eu quiser com 75%, basta modificar aqui, dar um Enter ou pressionar o Tab que ele vai atualizar o preço de venda. Então é isso que eu quero te mostrar de várias formas como calcular esse preço de venda através dos percentuais, tá? Do markup. Então vamos fazer aqui assim, ó. Vou terminar de preencher a minha planilha. Vou colocar aqui, ó, caixa de som, estoque atual. Aqui no estoque atual existe uma fórmula. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer de novo, ó. Então o estoque atual é o quê? É o que eu comprei menos o que eu vendi. Então aqui eu coloco igual, clico no 50, que é a quantidade comprada, bato o sinal de menos, clico no quantidade vendida, nesse valor 40. Aqui eu pressiono Enter, ele já vai calcular 10. Então, vamos pular aqui, que eu vou te mostrar outra forma bem bacana de fazer a autossoma em toda essa coluna. Vamos continuar aqui, ó. Suponhamos que a caixa de som custou R$ 44,00. Não vou colocar markup nela aqui e nem preço de venda. Vamos continuar aqui, ó. Webcam 500, vendi 370, valor... O estoque atual deixa em branco, o preço de custo vamos colocar 36. Celular, comprei 50, vendi 25, preço de custo vamos colocar 700. Notebook, comprei 10, vendi 4, preço de custo 1.500. Beleza, então vamos fazer aqui, ó. Aqui eu já criei a fórmula, né? Que é a fórmula do B2 menos o C2, ou seja, 50 menos 40. Basta você clicar aqui nesse sinalzinho aqui embaixo, né, nesse quadrinho preto, e arrastar até a última linha. Foi isso que você aprendeu nas aulas anteriores. Só que agora eu vou ensinar uma forma bem boa e bem prática também para você fazer mais rápido. Olha aqui, ó, traz no mesmo local e aperta 2 vezes o botão do mouse. Vou fazer aqui, ó, 1, 2. Viu que ele já joga a fórmula para as outras linhas? Então vamos conferir, ó, 100 menos 70, 30. 500 menos 370, 130. Então tá tudo certo. Calculou certinho. Aqui você vai perceber que o 27 tem o R cifrão. Por quê? Porque esse número aqui ele está no formato moeda ou no formato contábil. Deixa eu te mostrar como que você faz. Você seleciona toda a coluna e vem aqui, ó. Tá vendo esse desenho de dinheiro? Tem aqui o dinheiro e a moeda. Você pode clicar na setinha e escolher qual moeda você quer. No meu caso aqui é o reais, né? Português Brasil. Ou provavelmente, se você clicar direto no dinheiro, no símbolo, ele já vai entender que é português Brasil. Por quê? Porque o meu Excel ele é português brasileiro. Então, por padrão, já vem como R cifrão, né? Que é o real. Então, clico ali, olha que beleza, ele já mudou. Se você quisesse outra forma de numeração, aqui ó, no grupo número, basta você clicar na setinha e escolher. Por exemplo, se fosse percentual, né? Se fosse porcentagem, basta clicar aqui. Se for fração aqui, científico, texto. Quando você abre o Excel com uma aba nova, com uma planilha nova, né, em branco, ele coloca todas as colunas como geral. Então, por padrão, vem como geral. A não ser que você mudou isso nas configurações do Excel e ele já venha em outro formato. Mas o padrão do Excel já vem todas como geral. Aqui, ó, a mesma coisa. Vamos fazer um teste nessa célula de baixo. Vamos supor que a caixa de som tenha 100% de markup, a webcam tenha 50%, o celular tenha 30% e o notebook 25%. Suponhamos que esses sejam os markups, tá? Os percentuais que eu usarei em cada um desses produtos para venda. Então, o que eu fiz aqui, ó? Nesse primeiro aqui eu mudei o formato. Ele não tem o formato nem geral, nem moeda, eu utilizei o formato porcentagem. Pode ver aqui, ó, que quando eu clico no 75, aqui em cima aparece
porcentagem. Quando eu clico no 100, ele aparece geral. Então, dessa forma, eu vou te mostrar como calcular o preço de venda usando tanto o formato de porcentagem quanto o número normal, no caso aqui o número decimal. Tá? Então vamos fazer aqui comigo. Olha aqui, ó. Vou deletar. Eu ainda não sei te informar o porquê que o Excel não aceita fazer direto. Talvez haja aí uma solução e eu vou pesquisar e na próxima aula, se eu descobrir algo bem importante que realmente tem como fazer, eu volto te mostrando. Como, por exemplo, se eu fizer assim, ó, igual, clicar no 27, que é o preço de custo, colocar o mais e clicar no 75, que é o markup, o que que deveria fazer? Ele deveria pegar o 27 mais 75%. Mas o Excel, pelo menos o meu aqui na configuração padrão, ele não está aceitando fazer isso dessa forma. Então é por isso que eu vou te ensinar outra forma. Vou dar um Enter aqui só para você observar que o resultado não vai dar certo. Olha lá, ó. R$ 27,00 mais 75% não dá só um acréscimo de 75 centavos. Então está errado, não é dessa forma que eu quero. Como que você pode fazer? Você pode fazer dessa forma aqui, ó. Igual, clica no preço de custo e ao invés de usar o mais, você utiliza o vezes, tá? Uma multiplicação, que no nosso caso aqui do Excel é usado o asterisco. Então o asterisco ele serve para multiplicar. Então vamos pegar 27 vezes 75%. Então vou clicar aqui no 75%. Olha como que ficou. Igual E2, né? O E2 é o 27, que está na coluna E, e na linha 2. Vezes o F2, que é o 75%. Está na coluna F e também na linha 2. Então ele vai fazer a multiplicação de um pelo outro. Vou pressionar o Enter. Esse resultado significa que 75% de R$ 27,00 dá esse valor aqui, ó, de 20,25. Mas eu quero o preço de venda. Ou seja, o meu preço de venda, eu quero ele R$ 27,00 mais 75%, que são esses 20,25. Então basta eu acrescentar mais o 27 nessa fórmula. Vou dar 2 cliques nela aqui, ele vai abrir o resultado da fórmula e eu vou digitar assim, ó, mais, presta atenção, você não pode vir aqui e digitar 27. Você tem que referenciar a célula. Qual célula que é? É a célula E2. Então eu posso digitar o E2 ou eu posso clicar aqui no 27 que ele já vai preencher automaticamente. Tanto faz, você pode fazer assim, ó, E2 estando minúsculo ou fazer o E2 estando maiúsculo. O Excel vai entender da mesma forma. Ou como eu falei antes, basta você clicar na célula que contém o resultado do preço do custo. Então olha aqui, ó, se eu clicar no 27, automaticamente ele vai preencher aqui com o E2. Vou clicar, ó. Cliquei, tá vendo que apareceu o E2? Então agora o que que o Excel vai fazer? Ele vai pegar o E2 vezes o F2, vai trazer um resultado e depois vai somar com o E2. Se você quiser fazer assim, ó, abrir parênteses para depois somar com o E2, também pode. Por que que eu não estou fazendo assim? Porque lembra daquela regra que a gente viu que multiplicação ele resolve antes da soma? Então primeiro ele vai fazer essa multiplicação para depois somar. Então tanto faz ter o parênteses ou não ter o parênteses, ele vai dar o mesmo resultado. Vou pressionar o Enter, vamos confirmar? Olha aqui, ó. Quanto que é? 27 vezes 75%. Olha lá, 20,25. Agora soma com mais 27, mais 27. Vai dar o mesmo valor, 47,25. Então essa é uma das formas que você pode fazer. Quer saber a outra forma? A outra forma é, por exemplo, ao invés de você deixar aqui 75%, você colocar só 75%. E aqui em cima você poderia informar que esses valores da coluna estão em percentuais. Então coloca aqui entre parênteses percentual. Aí vamos voltar aqui, ó. Ao invés de porcentagem, ou eu vou deixar geral ou eu vou deixar número. Vamos deixar como geral. O que que ele fez? Ele deixou 0,75. Agora eu vou jogar 75. Olha aqui, ó, já me trouxe um resultado bem grande, né? Bem elevado. Não é isso. Então eu vou dar um delete para apagar ele. Então, dessa forma, eu estou informando que todos esses valores aqui, eles são percentuais, tá? Eu coloquei na descrição da coluna para quem estiver lendo saber. Então, olha aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso
multiplicar 27 por 75, vamos ver quanto que vai dar, ó, igual 27 vezes 75, vou dar um Enter para você ver, vai dar um valor muito grande. Só que esse valor muito grande dividido por 100, ele me traz aquele mesmo resultado do 20,25. Então eu posso fazer aqui, ó, dividido por 100. Antes de dar o Enter, eu quero te explicar o seguinte, qual que ele faz primeiro nessa fórmula, qual que ele vai fazer primeiro? A multiplicação ou a divisão? Eu vou dar um Enter aqui para você ver, ó. Tá vendo que ele te trouxe o valor exato, o valor correto, 20,25? Então você pode deixar dessa forma aqui. Coincidentemente, ele, pela nossa sequência da fórmula, ele também funciona sem o parênteses. Mas o certo aqui seria você colocar parênteses. Você vir aqui, ó, e colocar parênteses primeiro na multiplicação para depois dividir por 100. Por quê? Porque primeiro ele faz a divisão. Então, vamos ver aqui se coincidiu. Vou tirar o igual aqui para a gente fazer aqui, ó. Eu acredito que por essa fórmula aqui dividiu, mas aí você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo se a fórmula for diferente, talvez não coincida. Vamos fazer assim, ó. Primeiro, vou tirar aqui o parênteses para você não confundir. Lembra que em uma das aulas anteriores a gente fez aqui, ó, separando. Por exemplo, qual que vem primeiro, divisão ou multiplicação? É a divisão. Então primeiro aqui eu faço 75 dividido por 100. Então sairia assim, ó, 27, né? Que é a E2, né, o valor aqui de custo, vezes quanto que é 75 dividido por 100? É 0,75. Aí a gente poderia aqui, ó, vamos puxar a calculadora para ficar mais fácil, vou fazer, ó, 27 vezes 0,75. Então, coincidentemente, ele trouxe o mesmo resultado, 20,25. Aí eu não tirei a prova ainda para ver se todas com essa fórmula vai dar resultado certo. Então nós vamos fazer para ver se vai dar certo. Porque senão eu vou te aconselhar a fazer com parênteses, que é o mais correto. Por que é o mais correto? Porque primeiro eu preciso multiplicar o E2 vezes 75, que é o percentual aqui, ó. No caso aqui não é 75, eu tenho que tirar isso aqui, ó, eu fiz errado. É o E2 vezes o F2, tá? Por quê? Porque se eu mudar na planilha, automaticamente ele tem que mudar o meu preço de venda. Então E2 vezes F2 tem que calcular primeiro, tem que ser calculado primeiro. Por isso que eles estão entre parênteses. Depois o resultado vai ser dividido por 100. A fórmula correta é essa. Mas mesmo assim vamos tirar a prova. É bom que a gente faz ao vivo. Eu poderia ter feito antes e te falar que dá certo ou que não dá. Mas é bom que você aprende. Vou vir aqui no quadrinho e dar 2 cliques. Ele vai puxar a mesma fórmula para as outras linhas. E aqui eu vou fazer a fórmula igual E2 vezes F2 dividido por 100. Vou fazer tudo sem parênteses. Então, olha lá. A primeira a gente já sabe que vai dar certo. Ó, por que saiu isso aqui, ó, o porcentagem? Porque ele está configurado aqui como porcentagem. Então, tem que colocar como geral. Olha lá, 20,25. Certinho. Vou dar 2 cliques. Bateu, 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 bateu e bateu. Só não saiu as casas decimais. Porque eu coloquei como geral. Eu poderia colocar como moeda. Então, basta selecionar. Aí nesse caso aqui você colocaria como contábil aqui, ó, número contábil, ou como moeda, que aí ele coloca o 0,25 centavos, né, o 0,00. Viu que saiu diferente o formato? Ele saiu encostado aqui, ó. Vamos tentar o contábil aqui para ver. Olha lá, o contábil já saiu separado. Então isso aqui também eu vou mostrar para você como fazer essas formatações em outras aulas, aulas futuras. Hoje o nosso foco é calcular percentuais. Então, olha que bacana. Nós descobrimos então que essa fórmula aqui pode ser feita com parênteses ou sem parênteses. Mas eu te aconselho a usar os parênteses, porque se depois você for colocar mais coisas aqui, alguma soma, subtração, outras divisões, outras multiplicações, automaticamente ele vai fazer o que está dentro do parênteses primeiro para depois fazer o restante. Tá bom? Deixa dessa forma aqui que é a forma mais correta. E veja que bacana, agora eu posso vir aqui, não, o microfone nós vamos colocar promoção nele hoje, então vamos vender com 50% de markup. Aí automaticamente o Excel vai colocar aqui, ó, 13,50. Só que no nosso caso aqui, você percebeu que tem um erro? 50% de markup não pode dar menos que o preço de custo, ele tem que dar mais, então tá faltando alguma coisa ainda. O que eu calculei aqui, ó, nessa fórmula? Nós calculamos o quê?
quanto que é 50% de 27. Entendeu? Então 50% de 27 é 13,50. O que eu tenho que fazer agora? Pegar os 13,50 e somar com os 27 para dar o preço de venda. Então ficou faltando isso, um acréscimo. Então vamos fazer aqui, ó. Você clica na fórmula. Aqui eu vou dificultar a fórmula um pouquinho mais. Eu vou clicar no início, abrir outro parênteses, vou clicar no final e fechar outro parênteses. Por que disso? Porque eu quero que ele resolva tudo isso daqui primeiro, para depois somar com 27. Então vou pôr o mais aqui, vou clicar no 27. Ficou E2 vezes F2, o resultado disso dividido por 100, e o resultado de tudo isso somado mais o E2. Agora sim nós teremos um valor real. 2 cliques aqui, ele vai atualizar as próximas. Entendeu? Olha aqui, ó. Então se eu jogar 100%, 100% eu sei que é o dobro. Se eu colocar 100% de lucro, eu vou vender R$ 27,00 mais 27. Ou seja, R$ 54,00. Vou dar um Enter aqui e você confirma. Olha aqui, ó, R$ 54,00. Se a caixa de som for vendida a 20%, olha lá, ela vai sair a R$ 52,80. Se a webcam for para 75, ela vai sair 63. Então é por isso que na fórmula, você aqui nessas fórmulas aqui, ó, você deve usar sempre o endereço de cada célula. Bruno, daria certo se eu colocasse 27 vezes 100? Daria. Olha aqui para você ver, ó. Se eu pegar 27, colocar aqui, que é o preço de custo, vezes 100, que é o markup, olha aqui, ó, digitar 100 e der um Enter, ele vai dar o mesmo valor. Só que quando você mudar aqui, ó, colocar 50 aqui e der um Enter, ele vai dar um valor errado. Ele vai ficar 54. Por quê? Porque ele não está referenciando ao F2. Ele está referenciando diretamente ao 100. Por isso que você tem que colocar F2 aqui e por isso que aqui você tem que colocar E2. Porque é sempre o valor da célula E2 vezes o valor da célula F2. Olha aqui, 40,50. Então eu posso mudar o markup que ele vai mudar o preço de venda. E eu posso mudar o preço de custo que ele vai mudar o preço de venda. Por exemplo, suponhamos que o microfone agora encareceu, foi para R$ 32,00. Se eu colocar 32 e der um Enter, ele vai para 48. Então ele vai automaticamente calcular 50% em cima dos 32. Tem outra forma? Sim, tem outra forma. Se você quiser fazer diferente, a gente pode fazer assim, ó. Vou apagar tudo, vou clicar com o botão direito, inserir, e ele vai me abrir uma nova coluna. Esse botão direito, ele foi clicado aqui, ó. Vou desfazer para você ver. Eu clico sempre em cima aqui, ó, da letra da coluna. Botão direito, inserir. Aí ele entende que eu quero inserir uma coluna, porque eu cliquei na coluna. Então aqui eu vou colocar assim, ó, lucro. Por que eu abri essa coluna? Porque você pode primeiro calcular o lucro para depois calcular o preço de venda. E qual que é o lucro? Talvez para você fazer assim fique mais fácil. O lucro é o quê? Igual 32 vezes os 50. Aí você tem que lembrar de dividir por 100. Por quê? Porque aqui está um número decimal. Um número normal, tá? Não está em percentual. Então ele vai calcular aqui 50% de 32 é 16. Ou seja, a metade de 32 é 16. Tá certo? Tá. Aí você vem aqui, ó. No preço de venda, coloca igual. Qual que é o preço de venda? É o preço de custo, o valor que eu paguei no produto, mais o lucro que eu vou ter no produto. Aí ele vai trazer aqueles mesmos R$ 48,00. Entendeu? É só uma outra forma. Agora não, Bruno, eu quero fazer daquele jeito diferente. Eu quero transformar esses números em percentuais. Vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Porque aqui você não vai precisar dividir por 100. Aqui, por exemplo, você vai poder deixar assim, ó. E2 vezes F2. Por que não daria certo sem transformar em percentual? Porque ele vai pegar 32 vezes 50 e não 32 vezes 50%. Olha o valor que deu, 1.600. Ficou muito alto. Então você seleciona essa coluna, vem aqui no porcentagem, estilo de porcentagem, clica ou clica na setinha e escolhe porcentagem. Ele vai transformar tudo em porcentagem. Só que aqui, quando você transforma em porcentagem, ele coloca de 50, ele coloca mais 2 zeros. Então você vai ter que bater de novo, ó, 50, 20, 75, 30 e 25. Agora ficou correto. E pode ver que agora, nessa fórmula mais simplificada, ele já trouxe um valor correto. 50% de 32 é 16.
Então basta você fazer isso aqui, ó, igual 44 vezes 20%. Você vai obter o lucro. Então 20% de 44 é 8,80. E qual que é o preço de venda? O preço de venda é igual o preço de custo mais o lucro. Dou um Enter, tá aí. Então você pode dar 2 cliques aqui para preencher e 2 cliques aqui para preencher toda a coluna. Prontinho, lindo. Aqui então, podemos tirar aqui também, ó, porque você já vai ver que automaticamente é 50%. Tá vendo que ele tem 2 casas decimais depois da vírgula aqui, ó? Você pode tirar ela, basta você selecionar tudo. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, setinha para a direita, diminuir casas. E setinha para a esquerda aumentaria. Então eu vou diminuir 2, ó. Clico uma, clico 2. Vai ficar redondo. 70, 75, 20, 30, 40, o tanto que você colocar, vai ficar 100 casas decimais. Inclusive, se eu quiser assim, ó, eu quero 50,75%. E ele vai deixar só 51% e não vai colocar as casas decimais, porque eu zerei as casas decimais. Se você clicar aqui e voltar às casas decimais, olha aqui, ó. Aí sim ele te mostra casas decimais. Tá bom? Então, foca no exercício, vai lá no exercício, baixa a nossa lista de exercício e faça o exercício dessa aula. Eu quero ver se você consegue fazer e você pode usar uma dessas formas que eu ensinei. Qualquer uma delas. Mais uma dica, para você que quer criar essa coluna lucro, por exemplo, ela nem precisa ficar aparecendo. Você pode clicar nela aqui, ó, com o botão direito do mouse, tá vendo a opção ocultar? Clica nessa opção, ela vai ficar oculta. Porque quando você imprimir isso daqui, vamos supor que você queira imprimir essa planilha, o cliente não precisa ver qual é a margem que está aparecendo, qual é o lucro que deu. A mesma coisa você pode fazer com o markup. Vem aqui, ó, ocultar, vem aqui no preço de custo, ocultar, tá aí, ó. O cliente seu, ele não vai ver quanto que você pagou no produto, nem quanto que foi a margem que você jogou para ele dar esse valor de venda aqui, ó, esse preço de venda. Entendeu? É claro que isso é só se você for imprimir e ter que mostrar pro cliente. E para você voltar essa coluna, olha aqui, ó. Você pode observar como que eu sei que existem colunas ocultas. É só você seguir a sequência. A, B, C, D, tá faltando o E e o F. Então você traz aqui, ó. Entre o D e o H vai aparecer aqui, ó. Ele aparece essa normal aqui, ó, que é a seta para a esquerda, para a direita, com somente uma linha vertical no meio. E para você encontrar a coluna oculta, ela aparece 2 linhas. Aqui só uma, aqui 2. Então clica nessa de 2, segura o botão do mouse e arrasta. Aí ele aparece a coluna G. Traz aqui de novo, com as 2 linhas lá, ó, arrasta de novo que ele aparece a coluna F. E arrasta de novo que ele aparece a E. Entendeu? A outra forma, deixa eu desfazer aqui, ó, Ctrl Z. A outra forma é você trazer aqui, ó, clicar com o botão direito e mandar reexibir. Então olha lá, cliquei em reexibir, volto lá de novo, direito, reexibir, volto de novo, direito, reexibir. Então é clicando com o botão direito do mouse e depois escolhendo a opção reexibir. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Espero te ver em outras aulas. Nós estamos apenas começando, vamos fazer aí cursos básicos, avançados, intermediários, então fique atento. Nós já temos aí o Windows, o Word, estamos fazendo aí no meio do caminho do Excel. Se você quer aprender, quer utilizar isso em casa, no trabalho, não deixa de seguir o nosso canal. Já aproveita aí se você não é inscrito no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, marca o sininho para você receber as nossas notificações por e-mail ou através do seu celular. Ok? Muito obrigado, fique com Deus e te espero na próxima aula. Até mais!